bora mergulhar num livro que não só lançou uma lenda da literatura, mas praticamente redefiniu o que a gente entende por thriller de espionagem. Tô falando, claro, de O Buraco da Agulha, do Ken Follett. Olha só a história de como esse livro nasceu, já é impressionante. Pensa só, um autor de 27 anos, 27 anos, escreveu tudo em apenas 3 meses. E o resultado? Bom, não foi só um livro, né? Foi o começo de um verdadeiro império. Então, chega 1978 e, de repente, o mundo literário leva um susto. Surge o primeiro grande best-seller do Ken Follett, a obra que simplesmente jogou o nome dele para o mundo todo e já carimbou o passaporte dele como um mestre do gênero. Mas tá, o que essa trama tem de tão genial? A resposta tá numa das operações mais secretas e, nossa, cruciais da Segunda Guerra. Um momento em que o destino do mundo todo dependia literalmente de uma única mentira. A gente é transportado para 1944, véspera do dia D. E assim, não é um dia qualquer, é o ponto de virada da guerra. E tudo, absolutamente tudo, tá na corda bamba, dependendo de um plano de engano que era, ao mesmo tempo, elaborado e muito, muito ousado. E é aqui que mora o coração da tensão do livro, o plano dos aliados. O objetivo, simples, mas dificílimo, fazer a Alemanha acreditar que o desembarque do dia D seria em outro lugar. E como eles fizeram isso? Criando um exército fantasma, com tanques infláveis, aviões de madeira, tudo para desviar a atenção dos alemães para longe do alvo real, que era a Normândia. Aí vem a grande pergunta. A pergunta de $1 milhão que o Follett joga no nosso colo. E se? E se o espião alemão mais letal e eficiente em toda a Inglaterra, um cara conhecido como a Agulha, descobrisse essa farsa toda? O que aconteceria? Para responder isso, o Follett faz uma coisa genial. Ele constrói a história em cima de 3 pontos de vista diferentes. 3 destinos que no começo parecem não ter nada a ver um com o outro. Essa estrutura é o que faz o suspense funcionar tão bem. De um lado, a gente tem um espião correndo para salvar a pele e a missão. Do outro, os agentes do M5 numa caçada implacável para pegá-lo. E no meio disso tudo, um casal, completamente isolado do mundo numa ilha. A gente fica lendo e pensando, meu Deus, quando é que essas 3 histórias vão se chocar? E a gente sabe que vai ser uma colisão e das grandes. E uma das coisas mais ousadas que o Follett faz aqui é colocar o vilão como protagonista. O Henry Feber, o tal Agulha, ele simplesmente rouba a cena. Ele é frio, calculista, não tem escrúpulo nenhum e ainda assim é fascinante. A gente acaba acompanhando a maior parte da ação pelos olhos dele. Mas beleza, ter uma trama inteligente e um vilão marcante é ótimo, mas não é só isso que faz um livro virar um fenômeno. O verdadeiro segredo do Buraco da Agulha está na escrita, na forma como o Follett conta a história. É um livro que simplesmente não dá para largar. É uma leitura muito fácil, muito fluida, viciante mesmo. Mas por quê? O que tem nessa escrita que faz todo mundo, de críticos a leitores, até hoje, décadas depois, elogiar tanto? O que faz esse livro ser tão magnético? Pois é, um crítico da Arsenal Books disse uma coisa que resume bem. Ele te dá um soco no estômago logo de cara. Você mal termina o primeiro capítulo e já tá fisgado. Não tem aquela enrolação, sabe? A ação começa com tudo e você já entende que dali pra frente qualquer coisa pode acontecer. E não é só na ação. Outra análise da Dai Bugatti aponta o poder das descrições dele. Para descrever algo simples, como a água batendo numa pedra, ele gasta frases e mais frases maravilhosas. Isso faz com que a leitura, mesmo nos momentos mais calmos, seja um prazer. Flui que é uma beleza. Então, no fim das contas, a gente tem o que se pode chamar de Fórmula Follett, que já aparece completa aqui. Capítulos curtos que te fazem querer ler só mais um. Aquela tensão que não te larga, a sensação de que tudo está sempre por um fio e, claro, a mistura perfeita entre história real e personagens de ficção que são super complexos e muito humanos. E o sucesso desse livro foi tão grande que criou um efeito dominó. Não só definiu toda a carreira do Ken Follett a partir dali, mas também, de certa forma, influenciou todo o gênero do thriller nas décadas seguintes. Foi com O Buraco da Agulha que ele preparou o terreno para uma carreira que, hoje, já passa dos 160 milhões de livros vendidos. 160 milhões! É um número difícil até de imaginar. E não pense que foi só sucesso de venda, não. A crítica especializada também caiu de amores. O livro levou logo de cara ao Prêmio Edgar, que é tipo o Oscar do romance de mistério e espionagem. E o mais impressionante para quem lê hoje é perceber que a essência do Follett,
O DNA dele como escritor já estava todo ali, prontinho, nesse primeiro grande sucesso. Aquele jeito de amarrar a trama, as reviravoltas, a capacidade de criar tensão. Nasceu pronto praticamente. E no final, depois de toda essa jornada, o buraco da agulha deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Aquele pensamento que provoca: e se o espião tivesse conseguido? E se a informação tivesse chegado a Hitler? É uma reflexão poderosa sobre como a história às vezes se equilibra na ponta de uma agulha. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo num clássico da espionagem, hein? O Buraco da Agulha, o livro que, nossa, colocou o Ken Follett no mapa. Com certeza, um marco total no gênero. E para essa nossa exploração, a gente tem um material bem bacana. 2 resenhas em vídeo, sabe? Achei super detalhadas. Uma do canal Dai Bugatti e outra do Arsenal Books. Elas dão umas perspectivas ótimas da trama, dos personagens. Sim, e do impacto do livro, né, que é enorme. E claro, a gente usa as informações básicas da obra, também do Google Livros, para ter a ficha completa. Exato. E a ideia aqui é tentar entender por que esse livro lá de 1978 continua tão forte, né? O que faz ele ser tão fascinante ainda hoje. É uma ótima pergunta. Acho que tem a ver com a mistura que ele faz, né? Fato histórico da Segunda Guerra, com ficção, muita tensão. E o próprio estilo do Follett, que já aparecia ali, né? Tudo isso com aquele clima tenso antes do dia D. É muito bom. E tem aquele detalhe incrível que as fontes mencionam. Ah, sim. O Follett tinha só 27 anos e escreveu em 3 meses. É isso mesmo. Parece que sim. Impressionante. E daí pra frente, né? Mais de 160 milhões de livros vendidos, como a Dai Bugatti lembrou. Um fenômeno. Um fenômeno mesmo. Ok, então vamos lá, vamos desvendar isso. Vamos começar pelo contexto, que é fundamental. Sim, o cenário. Importantíssimo. A gente está em 1944, Segunda Guerra Mundial pegando fogo, os aliados planejando o desembarque na Normandia, o famoso Dia D. Que seria o ponto de virada, né? Mas para dar certo, eles precisavam muito enganar os alemães. O local exato tinha que ser surpresa. E aí entra aquela estratégia, nossa, parece coisa de filme mesmo, a Operação Fortitude. As fontes não citam o nome, mas descrevem a essência, né? Exato, criaram um exército de mentira. Completamente falso. É incrível pensar nisso. Tanques infláveis. Aviões de madeira, tráfego de rádio falso. Colocaram até o general Patton no comando desse exército fantasma. Tudo para quê? Para convencer os alemães que o ataque principal seria em Calais. Isso, que era o ponto mais perto da Inglaterra. Assim, a Normandia ficaria menos protegida. As fotos aéreas alemãs eram o alvo principal dessa enganação toda. E aí, bem no meio disso tudo, que a trama do livro pega fogo, né? Exatamente. Surge um espião alemão, mas não um qualquer. Um espião de elite, infiltrado lá na Inglaterra, e ele descobre a farsa. Ele percebe que aquele exército em Calais é de mentira. Sim, ele junta as peças, vê que o alvo real é a Normandia. E essa informação na mão dele, nossa, É dinamite pura. Se ele consegue levar isso para Berlim a tempo. podia mudar tudo. Comprometeu o dia D inteiro, talvez até o resultado da guerra. A corrida contra o tempo começa ali. É desesperador. E quem é esse espião? Fala mais dele. É o Henry Faber, codinome Die Nadel, a agulha. E olha, ele não é pouca coisa não. Aí de resenhas, tipo a do Arsenal Books e da Dai Bugatti, descrevem ele como nosso principal agente de Hitler na Inglaterra naquele momento. Caramba. E as características dele: super inteligente, muito observador, rápido para pensar e agir, e calculista. O Arsenal Books usa a palavra implacável, sem escrúpulos, ele faz o que for preciso. Entendi. Frio mesmo. E tem a arma dele, que dá o nome, né? O estilete, aquele punhal fino, vira a assinatura dele e uma pista para os perseguidores também. Ah, interessante isso. E fica claro que ele tinha muita confiança lá no alto comando alemão, talvez até do Hitler. A missão dele era crucial: pegar as provas, as fotos desse exército fantasma e correr para a Alemanha. A pressão em cima dele devia ser absurda. Essa descrição do Faber é forte. Quase um super vilão, né? Eficiente, frio, mas isso não deixa ele meio, sei lá, caricato?
Como é que o Follett faz pra gente se interessar por ele, mesmo ele sendo tão letal? É uma boa pergunta, viu? Porque ele é brutal, sim. Mas as resenhas dão a entender que o Follett constrói ele com mais camadas, sabe? Não é só maldade por maldade, parece que tem um passado ali, motivações ligadas a um patriotismo distorcido, ele acredita na causa alemã, e a inteligência dele, o profissionalismo, mesmo que a serviço de algo horrível, isso gera um certo respeito no leitor, talvez, meio a contragosto. Entendam. A competência fascina um pouco, né? Exato. E o Follett coloca ele em situações de aperto, de vulnerabilidade, onde só a inteligência salva. E isso traz uma humanidade, mesmo que sombria. E o fato dele sempre escapar por um triz. Isso torna complexo, memorável. Não é só um monstro. A tensão vem de ver essa máquina quase perfeita sendo levada ao limite. Faz sentido. E do outro lado, tem os caçadores, né? O MI5. E isso, a contra-espionagem britânica. Eles sabem que tem gente como a agulha por aí e precisam neutralizar antes que o estrago seja feito. E quem são as figuras principais aí? A Signal Books menciona uns nomes, né? Sim, o Percival Godliman e o Fred Bloggs. São os caras do MI5 na cola do Faber. E a Dai Bugatti fala daquela dinâmica de gato e rato, né? Aquela sensação que eles estão quase pegando ele. Mas ele escapa, no último segundo. Deve ser angustiante acompanhar isso, tanto para os personagens quanto para quem tá lendo. Com certeza. E esse Godliman, parece que ele tem uma história interessante. Sim, o Arsenal Books descreve ele de um jeito bem legal. Ele não é o agente de campo padrão, sabe? Ele é um historiador, um acadêmico. Parece que teve alguma experiência anterior com espionagem na Alemanha antes da guerra e aí foi chamado de volta. Ah, que diferente. Pois é, isso dá outra camada para a investigação. Ele pensa de forma mais analítica, tenta entender a mente do inimigo, mas parece que ele também carrega um peso do passado, talvez traumas, perdas. Isso deixa ele mais profundo, mais melancólico. A caçada para ele não é só um trabalho, parece algo pessoal. Nossa, esse Godliman parece adicionar uma complexidade boa na história. Não é só tiro e porrada, tem cérebro envolvido. Exatamente. E enquanto essa caçada tá rolando solta, o Follett faz uma coisa genial. Ele introduz um terceiro núcleo de personagens, que no começo parece não ter nada a ver com nada disso. Quem são? O casal David e Lucy Rose. As fontes contam a história deles, um casal jovem, apaixonado, cheio de planos. O David era piloto da AEF, a Força Aérea Britânica, promissor, ia lutar na guerra. Mas aí acontece uma tragédia, né? Sim, logo depois do casamento. Um acidente de carro terrível. O Arsenal Books detalha isso. E o David fica paraplégico. Nossa. O sonho de voar, de lutar, acaba ali. Para tentar lidar com isso, eles se mudam para uma ilha, bem isolada na costa da Escócia, a Ilha da Tempestade, propriedade da família do David. Uma ilha isoladíssima, como diz o Arsenal Books, e a Dai Bugatti fala ilhazinha, né? Dá a ideia de algo bem remoto. Bem remoto mesmo. Varria pelo vento e pelo mar, a vida deles vira pacata, mas cheia de tensão. A frustração do David, a Lucy tendo que se adaptar, a sombra do que eles perderam. E como as resenhas veem esses dois? A Dai Bugatti achou a Lucy interessante, mas nos conectou muito com os personagens no geral, né? Ela menciona isso. Diz que a Lucy é rica, bem construída, mas que ela mesma teve dificuldade de criar um laço emocional forte. Talvez porque o Follett aqui foca muito na trama, na tensão, né? Menos naquele desenvolvimento emocional lento. Pode ser. E o David? Já o Arsenal Books parece gostar da evolução do David, elogia o arco dele. Então, imagino que a gente acompanha ele lidando com a deficiência, as lutas internas. Talvez ele encontre uma força ali que nem ele esperava. Não fica só como vítima. Entendi. Personagens que mudam. Sim. E aí que tá a mágica da estrutura do Follett, né? Esses três mundos. O espião fugindo, os agentes caçando, o casal isolado. Eles parecem correr em paralelo, mas a gente sente o tempo todo que eles vão se cruzar. É só questão de tempo até o Faber ir parar naquela ilha, né? Exatamente. Seja por acaso, seja por necessidade na fuga dele. E aí, a vida do David e da Lucy, já tão difícil,
vai ser invadida pela guerra da forma mais brutal possível. Esse encontro iminente é o que segura a gente, cria um suspense danado. E essa habilidade de tramar as coisas, de criar suspense, isso nos leva direto para o estilo do Ken Follett, que as duas resenhas elogiam muito, como ele faz isso, o que já estava ali nesse primeiro sucesso. Olha, as fontes apontam várias coisas. Uma delas é a descrição. A Dai Bugatti fala que ele usa frases e frases maravilhosas mesmo para descrever a natureza, a água batendo nas pedras da ilha. O Arsenal Books também elogia a prosa, né? Diz que tem qualidade. Sim, e não é só para enfeitar, é estratégico. Quando ele descreve a Ilha da Tempestade, aquele ambiente hostil, isso aumenta o isolamento dos personagens, sabe? Deixa a ameaça que está chegando ainda mais palpável, assustadora, a tensão ficar ancorada no cenário. Bem pensado. Outra coisa que eles destacam muito é a mistura de ficção e realidade histórica. Ah, sim, isso é marca registrada dele. E ele não só usa a guerra como fundo, ele coloca figuras reais no meio. O Arsenal Books fala do Winston Churchill aparecendo, diz que é de arrepiar. Imagino. Isso dá um peso, uma credibilidade, né? A gente quase acredita que aquilo podia ter acontecido mesmo. Podia mesmo. E ele faz isso de um jeito que não soa forçado. Os personagens inventados interagem naturalmente com a história. Isso pede muita pesquisa, né? Algo que virou sinônimo do Follett depois com Os Pilares da Terra, mas já estava aqui, nesse primeiro livro. E o suspense. As resenhas são unânimes nisso. O cara é mestre. O Arsenal Books até cita uma cena específica, num trailer, envolvendo olhos, que ele diz ser sensacional de tão tensa. O que faz o suspense dele funcionar tão bem? Eu acho que é uma combinação, sabe? Primeiro, essa estrutura que a gente falou, os pontos de vista diferentes, as tramas convergindo. A gente sabe mais que os personagens, então fica naquela ansiedade. A gente antecipa o perigo. Isso. Segundo, o ritmo. O Arsenal Books nota os capítulos curtos. Isso deixa a leitura rápida, você não quer largar. Terceiro, a dinâmica de gato e rato, cheia de quase capturas, fugas no limite. E quarto, a imprevisibilidade. Mesmo a gente sabendo o final da história, né? O dia D aconteceu na Normandia. Exato. Mas a gente não sabe como vai ser o fim daqueles personagens. O que vai acontecer com o Faber, com os agentes e principalmente com o David e a Lucy naquela ilha. Follett consegue manter a gente na dúvida sobre o destino individual deles. A construção dos personagens também parece ser um ponto forte, né? Como a gente já falou do David e da Lucy, até o Faber tem nuances. Sim, o Arsenal Books elogia os arcos deles, diz que são críveis, às vezes surpreendentes. Parece que Follett não deixa eles parados no tempo. O confronto na ilha força mudanças neles. Isso dá uma dimensão humana para a espionagem, não são só peões no jogo. São pessoas reagindo, mudando. Tudo isso só reforça, né? O Buraco da Agulha foi um divisor de águas. Lançado em 78, tirou o Follett do anonimato e, bum! Virou best-seller mundial. E ganhou prêmio importante, né? O Edgar Award de melhor romance, que a Dai Bugatti lembra. Um reconhecimento grande no gênero. E o impacto foi, nossa, duradouro. Mais de 160 milhões de livros vendidos desde então. É muita coisa. Ele criou uma base de fãs fiel ali. E estabeleceu aquele padrão dele de qualidade de pesquisa que ele manteve depois. Mas tem um ponto muito interessante que o Arsenal Books levanta. Qual? A maturidade da escrita. Quem pega o Buraco da Agulha achando que vai ler um autor iniciante, meio tímido no estilo, se engana. Ah, é? Sim, as marcas registradas do Follett, a pesquisa histórica, a engenharia do suspense, os personagens complexos, a prosa que prende, tá tudo ali. Já tá tudo pronto, sabe? Não parece obra de estreia, parece um veterano no auge. E isso com 27 anos escrevendo em 3 meses? Realmente notável. Muito notável. Falando em consumir a história, a Dai Bugatti conta uma coisa pessoal, né? Sobre ouvir o audiolivro de O Buraco da Agulha pela Outbooks, foi a primeira vez dela com audiolivro. Ela comenta isso. E ela disse que gostou, achou a narração boa, mas ela fez uma observação interessante. Percebeu que audiolivro, pelo menos um assim, com trama complexa, exige mais concentração do que ouvir um podcast, por exemplo.
Faz sentido. Ela disse que teve dificuldade de fazer outra coisa junto, sabe? Porque os detalhes, a atenção, pediam mais atenção. É uma boa reflexão sobre como a gente consome mídia, né? Um livro denso assim, cheio de suspense, talvez peça mesmo uma imersão maior. Seja lendo ou ouvindo com atenção. Se a gente se distrai, perde o fio da meada da investigação, da fuga. O formato e o conteúdo interagem muito. Total. E sobre o conteúdo, especialmente o final do livro, sem dar spoiler, claro. A Dai Bugatti fala que foi à frente do seu tempo para 1978. O que será que ela quis dizer com isso? Ela achou inesperado, principalmente quem faz a coisa acontecer no final. E como? Parece que foge do clichê que talvez se esperasse na época. Isso é intrigante. Sugere que o Follett talvez tenha subvertido alguma expectativa ali no clímax. Quem sabe o papel de algum personagem. É. E isso tem uma ironia com a história real, né? Porque a gente sabe que, no fim das contas, a informação do Faber não chegou a tempo de parar o dia D na Normandia. Exato. A história seguiu seu curso, os aliados venceram ali. Follett usa essa verdade como um pano de fundo muito forte. A luta do Faber é, no fim, contra o relógio da história. Um relógio que a gente sabe que ele não vai vencer em termos de mudar a guerra. Mas a pergunta que fica é, como a história dele termina? Quem vai ser o responsável por esse final? Essa tensão entre o destino do indivíduo e o grande fluxo da história, eu acho que é um dos maiores trunfos do livro. Perfeito. Então, para a gente fechar nossa análise, o que é O Buraco da Agulha? É um thriller de espionagem no talo, né? No momento-chave da Segunda Guerra, um brilhante e cruel contra agentes britânicos determinados. E um casal isolado, David e Lucy, que tem a vida virada de cabeça para baixo quando a guerra bate na porta deles. Literalmente. E, no fundo, é a obra que mostrou para o mundo o talento gigantesco do Ken Follett. Já maduro, no primeiro grande livro dele. Impressionante. É isso aí. Um prato cheio para quem curte suspense, história, personagens que marcam. E talvez, pensando um pouco mais fundo, essa mistura tão boa que ele faz de fato e ficção, personagens como o Faber, o Godliman, que parecem tão reais naquele contexto. Será que isso não faz a gente pensar? Pensar em quê? Em quantas outras histórias ficaram escondidas por trás dos grandes eventos? Quantos outros indivíduos, espiões de verdade, que falharam ou tiveram sucesso sem ninguém saber? Ou civis como o David e a Lucy, pegos no meio do furacão? Quantas pessoas anônimas podem ter chegado perto de mudar o rumo das coisas, mas a história dela se perdeu. Nunca foi contada. Nossa, é uma boa provocação. As histórias não ditas que moldaram o mundo. Exato. Fica aí pra gente pensar.